Muito boa noite, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja muito bem. Estamos aí mais uma vez para nós gravarmos aí a sequência aí, a nossa playlist, né? Cheguei agora há pouco do trabalho, já tomei aquele banho e vambora, não é verdade? Tava lendo, tava assistindo um podcast agora muito interessante. Tem um menino aí que é um rapaz, né? Um professor muito inteligente, muito bacana. Eder Pukowski. Esse menino ele fala sobre o gnosticismo e, e ele mostra, ele tem umas visões bem interessantes a respeito da interpretação não da interpretação, mas da abordagem, vamos dizer assim, que os espíritas, eu acredito, deveriam ter em relação à espiritualidade, aos textos espíritas, de um modo geral, que passa por esse processo de análise, né, de entendimento, de questionamento, muito interessante. E aí eu fiquei pensando que talvez aqui no futuro a gente comece uma nova playlist aí falando sobre a Bíblia gnóstica, né, que provavelmente é uma das coisas que eu vou começar a estudar em breve, né? Para quem não sabe, esse menino ele fala sobre os achados de novos evangelhos, né, que aconteceram em 1945, mas que tiveram as suas publicações realizadas em 1975, que são 52 evangelhos encontrados em Nag Hammadi, né, que é encontrados num buraco. São muito completos, então ele já tem tradução para português, enfim, vai ser um novo estudo que eu vou fazer pela frente aí, não vou adiantar nada não, mas acho que pode ser uma coisa bem interessante de a gente estudar junto, talvez, né, e também ajudar a divulgar, obviamente, esse material, que do que eu já tenho visto é o que me parece ser um material bastante interessante, tá bom? Bom, preleção feita, vamos lá. Como vocês sabem, aqui na nossa playlist a gente dá sequência no nosso Evangelho no Lar. E por conta disso, como é uma proposição espírita, a gente usa o livro Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? A gente usa também esse outro livrinho aqui que é Reflexões de Jacó, que é uma psicografia da Irene Pacheco Machado. E é um livro bem interessante, porque tem umas coisas bem simples e ao mesmo tempo surpreendentemente profundas. E por último, não menos importante, eu também tenho usado, nós temos usado nesse livro aqui, que é o Flor do Dia, que são mensagens de reflexão para o futuro. São bem interessantes esse livro também. Que mostra, né, que pelo menos ajuda a gente refletir sobre a maneira como a gente vive e a maneira como a gente, de certa maneira, olha para nós mesmos, né? A maneira como a gente se compreende enquanto ser humano, né? Ai, ai, Giló do céu, o que é isso? Eu tenho uma coisinha na minha camiseta que o Giló ele cisma que é um bichinho. E todas as vezes que eu boto essa camisa, ele quer morder esse símbolo, é um símbolozinho na camiseta, bem pequenininho. Ele acha que ele é um urso, sei lá o que ele acha. E aí ele morde pra arrancar da camiseta, só que ele me acerta, né? Vai lá deitar lá, vai meu amorzinho, vai lá, vai. Então, não, fica quietinho. É, bom, aqui ao fundo a gente está ouvindo umas músicas de um site chamado Upbeat, que é um site onde tem músicas com copyright, mas com direitos autorais liberados, então a gente pode
Você pode depois baixar essas músicas tranquilamente. Você pode ouvir na sua para fazer sua prece, enfim, você pode conhecer os artistas e os produtores também. Tá bom, queridão, vai lá, vai. Vamos ver o que ele vai fazer. Bom, se você não tem gato, saiba que toda vez que você tiver um gatinho, você gostar de um pet, coisa do tipo, ele vai sujar embaixo da janela, como é o caso aqui, ó. Não tem como. E também vai te machucar sempre, sempre vai te unhar. Normal. Bom, então é isso. Todas as vezes. Ah, sim, tava falando da música aqui. E aí você pode baixar e conhecer esses artistas, esses produtores e essas informações estão na descrição desse vídeo. Depois você pode conhecer. O artista que nós estamos conhecendo hoje, o produtor, eu não sei como é que ele gosta de ser chamado, é Tranquilium, que está no site Upbeat. Tá bom? Vai estar aí na descrição, como eu já disse. E para fazer a nossa prece, a gente sempre faz um processo de respiração, porque a gente circular o nosso prana, né, o nosso ki, o nosso vamos fazer movimentação no nosso corpo etérico, no nosso corpo energético. E a melhor maneira de fazer isso é através de uma respiração profunda. Obviamente eu faço aqui a proposição de uma respiração pausada, cadenciada, porque isso naturalmente vai ajudar a gente a dilatar o nosso corpo energético e obviamente facilita a nossa comunicação e a nossa interação com os nossos amigos espirituais. Então dessa maneira a gente tenta se colocar à disposição e facilitar essa conexão para que esse momento de prece seja o mais produtivo possível, tá certo? Como é que eu faço a respiração? Eu faço ela um pouco mais ruidosa, né? Um pouco mais barulhenta, vamos dizer assim, para que vocês possam entender como é que eu a faço, né? Como é que eu faço essa respiração. E aí você pode fazer a sua respiração no seu tempo, do seu jeito. Eu gosto de fazer essa porque para mim ela funciona bem. É assim, ó, a gente inspira até o meio da nossa capacidade pulmonar. Depois inspira de novo. Pausa e aí a gente solta lentamente. A gente vai fazer essa respiração por 8 minutos. E depois disso, então, a gente faz a evocação. Não precisa se preocupar em marcar, porque eu estou marcando aqui esse tempo, tá bem? E eu acho bastante importante fazer a respiração, apesar de nada acontecer nesse mundo midiático maluco de que o vídeo tem que ser rápido, né? Enfim, a proposta aqui é completamente diferente. Tá bom? Então vamos lá? Continuem respirando. Só atentem para quando a gente estiver expirando, a gente imaginar uma fumaça branca saindo do nosso nariz, da nossa boca, dos olhos, tá? Porque aí quando a gente pensa isso, na verdade a gente começa a exteriorizar a energia, tá? Então essa exteriorização é importante.
Mais 3 minutos. Muito bem. Terminando agora a nossa respiração, a gente pode então, a partir disso, evocar os nossos bons amigos para que a gente comece então a nossa prece. Tá bom? Boa noite. Sendo assim, pedimos humildemente que os bons espíritos estejam conosco a partir de agora, permitindo que nós possamos fazer a melhor vibração possível em função dos nossos irmãos, que nós possamos elevar nossos pensamentos ao conceito de Jesus e que possamos livremente e amorosamente oferecer boas vibrações a todas as consciências aqui presentes. Se houver a necessidade de que algum irmão as receba, que assim seja. Pedimos aos bons espíritos que garantam a nossa segurança espiritual e que nós possamos humildemente oferecer o que tivermos de melhor em termos de energia, para que esses nossos irmãos possam elevar os seus pensamentos a Jesus e dessa forma elevar-se também. Que nós possamos ser a partir de agora instrumentos de amor, caridade e boa vibração. E que Jesus abençoe a todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal.
Que assim seja. Graças a Deus. Eu vou ler um trecho aqui que abriu no meio de uma página, mas é uma explicação a respeito sobre qual assunto? Sobre... Assim, não vim trazer a paz, mas a divisão. Então aqui ele vai dar uma explicação sobre essas frases. Eu vou respeitar, porque como eu abri aqui, vamos lá, né? Nós estamos, portanto, na parte de explicação a respeito dessa fala de Jesus, que eu não vim trazer a paz, mas a espada. É preciso observar que o cristianismo apareceu quando o paganismo estava em decadência e se debatia contra as luzes da razão. Praticavam-no ainda por formalidade, mas a crença havia desaparecido e apenas o interesse pessoal o sustentava. O interesse é persistente, ele nunca cede à evidência, irrita-se, e cada vez mais, e quanto mais claros e objetivos são os raciocínios que se lhe opõem, é que melhor demonstram o seu erro. Sabe muito bem que está errado, mas isso não o abala, visto que na sua alma não há verdadeira fé. O que mais o amedronta é a luz que abre os olhos aos cegos. O erro lhe é proveitoso, eis porque se aferra a ele e o defende. Sócrates não tinha formulado uma doutrina semelhante até certo ponto à do Cristo? Porque ele não prevaleceu naquela época em meio a um dos povos mais inteligentes da terra. É porque o tempo ainda não havia chegado. Ele semeou em uma terra não preparada. O paganismo não estava suficientemente desgastado. Cristo recebeu sua missão providencial no tempo determinado. Nem todos os homens de seu tempo estavam à altura das ideias cristãs, mas havia um clima mais favorável para assimilá-las, porque já se começava a sentir o vazio que as crenças vulgares deixavam na alma. Sócrates e Platão haviam aberto o caminho e preparado os espíritos. Infelizmente, os adeptos da nova doutrina não se entenderam quanto à interpretação das palavras do Mestre. A maior parte dissimulada por alegorias e figuras de linguagem. Daí nasceram de imediato numerosas seitas que pretendiam ter com exclusividade a verdade e por séculos não puderam entrar em acordo, esquecendo-se da mais importante dos ensinamentos divinos, aquele sobre o qual Jesus havia feito pedra angular do seu edifício e a condição expressa da salvação, que é a caridade, a fraternidade e o amor ao próximo. Essas seitas se amaldiçoaram mutuamente e arremeteram-se uma contra as outras, as mais fortes esmagando as mais fracas, afogando-as no sangue, nas torturas e na chama das fogueiras. Os cristãos vencedores do paganismo, de perseguidos passaram a perseguidores. Foi a ferro e fogo que plantaram a cruz do Cordeiro sem mácula nos dois mundos. É um fato comprovado que as guerras religiosas foram mais cruéis e fizeram mais vítimas do que as guerras políticas. Nelas cometeram-se mais atrocidades e barbarismo do que em qualquer outra. Estaria o erro na doutrina do Cristo? Não, certamente, pois ela condena formalmente toda violência. Disse ele alguma vez aos seus discípulos: ide matar, massacrar, queimar aqueles que não acreditarem como vós? Não. Ele lhes disse exatamente o contrário.
Todos os homens são irmãos e Deus é soberanamente misericordioso. Amai vosso próximo, amai vossos inimigos, fazei bem àqueles que vos perseguem. Ele ainda lhes disse mais: quem matar pela espada perecerá pela espada. A responsabilidade não está, portanto, na doutrina de Jesus, mas aqueles que a interpretaram falsamente e delas fizeram um instrumento para servir as suas paixões, ignorando essas palavras. Meu reino não é desse mundo. Jesus, em sua sabedoria, previu o que deveria acontecer. Essas coisas eram inevitáveis, pois decorriam da inferioridade da natureza humana, que não podia transformar-se instantaneamente. Foi preciso que o cristianismo passasse por essa longa e cruel prova de 18 séculos para mostrar a sua força, porque apesar de todo o mal cometido em seu nome, dela saiu puro, nunca esteve em questão, saiu puro, nunca esteve em questão. A censura sempre recaiu sobre aqueles que dele abusaram, e cada ato de intolerância sempre se disse: se o cristianismo fosse melhor compreendido e melhor praticado, isso não teria acontecido. E ainda complemento mais uma coisa que me ocorreu aqui de dizer, que é o seguinte, né? Jesus, ele trouxe uma mensagem que bem afrontosa para a época dele, né? Porque ele, obviamente, ele sempre, de certa maneira, esteve do lado dos mais pobres, dos mais humildes, das prostitutas, dos leprosos, né? Então, assim, essa atitude dele de caridade, além de ser uma atitude de amor, era uma atitude social também, né? Onde ele pregava e mostrava que era de uma maneira que ele tinha uma postura social diferente, né? Diferenciada. E isso era devia ser muito irritante para os poderosos da época em que ele viveu. E obviamente ninguém entendia o que ele dizia. Entendia por alto, tinha uma noção. Acho que era por isso também, né, que Jesus, sendo um grande mestre, né, por vezes a gente vê passagem dele se irritando, né? Aqui e ali, por vezes ele se irritava nas passagens da Bíblia, né? Ou seja, provavelmente relatada nos evangelhos, fazendo referência a alguma atitude em que teria irritado a Jesus, né? E eu imagino você tentando mostrar uma coisa que para você é extremamente simples, mas as pessoas não entendiam, as pessoas não estavam preparadas. Tem uma passagem do Evangelho que até diz, né, que desculpa. Tem uma passagem do Evangelho que até diz, né, que talvez Maria não compreendesse a missão do filho, né, a mãe de Jesus. Enfim, mas de qualquer maneira era necessário, obviamente, né, a gente não pode duvidar da inteligência da espiritualidade, que obviamente precisava plantar essa semente naquele momento, e isso aconteceu. Tudo isso eu estou dizendo porque eu acho que, como símbolo do cristianismo, né, a pessoa que professa o cristianismo, né, eu acho que ele tem em essência que tem uma certa coragem dos enfrentamentos, né, de buscar de fazer essa busca, essa imersão pessoal, né, porque eu acho que é aí que está a coisa, né, de você tentar encontrar dentro de você o sentido da vida, a beleza da vida e, obviamente, essa iluminação, né, que vai fazer com que a gente se liberte dessas amarras que são o nosso corpo, basicamente, né? Vocês podem ver que tudo que a gente não... Todas as vezes que nos falta algum tipo de informação, de conhecimento, a gente sofre, né? Por exemplo, olha,
sei lá, vamos dar um exemplo assim, por exemplo, na Idade Média, você tinha uma dor de cabeça, não existia cibalena, né? Por exemplo. Então, obviamente, você não, né? Ou vamos atualizar aqui, cibalena não existe mais, eu acho, mas sei lá, não tinha um Buscopan. Então você passava dor. Obviamente, por exemplo, na Idade Média também já existia a onda de rádio permeando a atmosfera, mas a gente não tinha internet, a gente não tinha rádio, a gente não tinha. A comunicação era prejudicada. Quando você não estuda, obviamente você vai ter que optar pelos trabalhos mais pesados, que vão judiar um pouco mais do teu corpo físico, vão te causar mais cansaço físico, né? É mais sofrido, você vai ter que ficar debaixo do sol mais vezes, né? Meia contragosto, mas vai ter que ficar. Então, quer dizer, o que eu quero dizer? Todas as vezes que falta conhecimento, o nosso corpo sofre. E eu acho que o grande lance da espiritualidade e da iluminação espiritual está justamente em quê? Em a gente mergulhar dentro de nós para a gente tentar se iluminar, para a gente tentar entender as coisas, aprender. E aí todas as vezes, cada vez mais que a gente mergulhar nisso, obviamente a gente vai conseguir se desvencilhar das dificuldades da vida, boa parte delas pelo menos, né? Eu acho que a gente vai conseguir se desvencilhar mais fácil porque a gente tem conhecimento sobre determinadas áreas e isso obviamente ajuda a gente a sofrer menos. É como você construir, por exemplo, se você se habilitar a construir uma canoa com as próprias mãos, sem nenhuma ferramenta. E obviamente em um dado momento você está com uma ferramenta de aço amolada, ou pode ser uma motosserra, fazer uma canoa com uma motosserra, né? Ou seja, conhecimento, recurso, ele obviamente alivia a tua dificuldade física, né? Tá certo? E eu estava aqui agora há pouco fazendo a respiração e eu recebi uma intuição de que a gente pudesse fazer uma prece hoje em uma egrégora, fazer uma prece pelos amigos, né? Eu estava aqui agora há pouco pensando sobre alguns amigos meus que têm dificuldades, como todo mundo tem, e enfim, outros que, enfim, para essas consciências que a gente elege como amigos, né, e que eles também nos elegem, então não é só simplesmente você querer ser amigo de uma pessoa, acho que quando duas pessoas resolvem ser amigas verdadeiras é um negócio muito legal, muito bacana, né? Duas consciências afins, né? Afinizadas. Muito legal isso. E aí eu gostaria que a gente pedisse então, fizesse uma prece pelos amigos. Vai ser a prece pública, tá bom? De hoje. Vamos lá? Eu vou dizer algumas palavras, aí a gente faz o Pai Nosso. Agradecemos, portanto, a presença dos bons amigos espirituais. E aproveitando o ensejo, agradecemos e desejamos que essa prece também possa lhes ajudar primeiramente, porque vocês são os nossos primeiros amigos, aqueles que estão conosco o tempo inteiro, orientando os nossos pensamentos, iluminando o nosso entendimento e permitindo que a gente possa avançar cada vez mais. Pedimos também que vós, os bons espíritos, possam encaminhar essas vibrações aos nossos amigos queridos, aqueles seres humanos que ainda encarnados nós escolhemos como parceiros, como amigos verdadeiros, aos quais temos uma vibração positiva e desejosa de paz, de prosperidade, de alegria, de felicidade. Sendo assim, pedimos a vós, bons espíritos, que possam fortalecer essa egrégora, iluminando a si mesmos e iluminando os nossos amigos, e que as nossas energias desse nosso corpo físico denso
possa iluminar o caminho de cada um de vocês quando manipuladas adequadamente. Sendo assim, nós pedimos humildemente que possam gerar uma vibração que possa ser útil a todos nós. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. O mé... Desculpe. O médium que reclama cansaço, doença, falta de tempo e vive criticando seus companheiros, conhece Jesus, mas não aprendeu a servir em seu nome. Interessante essa leitura, né? Ela permite que a gente tire algumas conclusões. E perceba, né, que às vezes você tem um recurso que não serve para nada, né? E você não quer usar, né? Você não coloca esse recurso em atividade. E aí não justificaria você continuar tendo esse recurso, né? Por exemplo, se você tem sei lá, se você tem um carro num lugar onde ninguém tem e você não aprende a dar carona, enfim, não vou nem me estender muito por isso aí, porque é complicado. Vamos agora então fazer uma vibração, pedindo uma prece por nós mesmos, a fim de que a gente possa também fazer os nossos pedidos, a nossa vibração, para que os bons espíritos possam, né, nos atender na medida do possível. Vamos lá? Pai de divina bondade e amor, nós pedimos humildemente que os bons espíritos possam encaminhar os nossos pedidos e as nossas intenções mais verdadeiras aos nossos amigos espirituais, que possam conceber aquilo que desejamos. Vós, os bons espíritos, conhecem perfeitamente e exatamente o que merecemos e o que necessitamos. Sendo assim, pedimos humildemente que nos ajudem a encontrar o caminho adequado na senda do progresso e da caridade.
pedimos humildemente a vós, os bons espíritos, que orientem os nossos pensamentos e permitam o nosso entendimento. Pedimos humildemente que vós, os bons espíritos, possam trabalhar essas energias para que o melhor para nós aconteça sempre. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja. Graças a Deus. Transitando do eu para o nós. O nosso desafio na Terra é transformar o sofrimento em alegria. E independentemente de onde estivermos na jornada, nos movemos do eu para o nós. Ou seja, nos movemos da esfera pessoal para a esfera transpessoal. Esse processo se inicia quando aprendemos a lidar com aspectos relativos à nossa história pessoal, integrando as partes de nós mesmos que ficaram esquecidas. Essa integração passa por uma harmonização com a família e com o passado pessoal. E na medida que vamos evoluindo nesse processo, que é um trabalho de cura e autotransformação, a nossa intuição vai se abrindo e vamos deixando de trabalhar na esfera pessoal para trabalhar na esfera coletiva. Eu vou complementar porque eu vou traduzir mais ou menos o que eu entendi aqui, tá? Me permitam. Todas as vezes que a gente não se conhece muito bem, e eu já falei isso em outros momentos, é como se alguma coisa, todas as vezes que a gente sofre algum tipo de trauma, isso não tem a ver com o causador do trauma, mas sim com nós mesmos, que acabamos de perceber que algo não está certo, algo não era ou não foi como a gente esperava. E naturalmente, por uma questão de sofrimento grave, a gente coloca ali uma etiquetinha. Sei lá, por exemplo, o meu pai, sei lá, foi embora. Meu pai não era o que eu esperava. Minha mãe não era o que eu esperava. Minha mãe, não importa. Aquela vez eu não comi aquele doce. Coisas banais às vezes, mas que são traumas. E a gente etiqueta isso. E uma pessoa que tem um monte de traumas acumulados, ela é uma pessoa um pouco mais fragilizada em função desses traumas, obviamente. Essa fragilidade da pessoa faz ela pensar nela o tempo inteiro, na maioria das vezes. Então, essa pessoa, por uma questão de autodefesa e autopreservação, ela pensa em si mesmo primeiro. Ela tenta priorizar a si mesmo o tempo inteiro, o que não está errado. O ponto é que quando a gente passa por longos períodos e um processo de se perguntar quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui, quem sou eu, do que eu gosto, o que aconteceu, quem sou eu, quando a gente faz esse exercício mental,
violento, a gente acaba entendendo, compreendendo e resolvendo muita coisa. E aí, de certa maneira, uma vez você se conhecendo, você consegue se cuidar melhor. E aí essa individualidade, ela vai se fortalecendo a um ponto de que você percebe que você não precisa de quase nada para ser feliz. E aí é nesse momento que a gente começa a se libertar. Que a gente começa a ficar mais leve, mais solto, mais seguro. E eu acho que essa leitura tem a ver com isso. Que é esse processo da gente se perguntar: quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? A fim de que a gente possa no futuro compreender um pouquinho mais sobre nós mesmos. E como o propósito dessa leitura é sempre uma reflexão, eu convido vocês a continuarem ela por aí. Tá bom? Feliz demais por vocês estarem aqui. E a gente se vê em breve em mais um episódio de O Evangelho no Lar. Tá bom? Muito obrigado pela presença e a gente se vê em breve. Até lá.